E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre por que Pablo Vittar passou por cima da maldição do quarto álbum. O lançamento do disco Batidão Tropical da Pablo simplesmente se tornou uma das maiores eras pop que já aconteceu aqui no Brasil. E não somente isso, né? Na própria carreira da Pablo, o lançamento desse álbum teve uma reverberação completamente positiva e talvez inesperada por muitos. Hoje a gente vai entender por que isso aconteceu, por que Pablo conseguiu passar por cima dessa tão assim terrível maldição que todo mundo acha que em algum momento o artista vai cair. Fica comigo que vai ser um vídeo super interessante e eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um videozinho, posta lá nos seus stories do Instagram, me marca que eu vou repostar você. O maior temor dos fãs de cultura pop é a tão esperada maldição do quarto álbum. Ela basicamente acontece com todos os artistas em determinado ponto da carreira, mas normalmente nos quartos álbuns de estúdio é onde elas são mais marcantes. Fazer sucesso é um desafio que não começa só quando você lança o CD ou sai em tour. Às vezes você não passa nem do primeiro single ou fica parado ali no One Album Wonder, mas geralmente para chegar lá é um percurso que você precisa saber quem é musicalmente, ser inteligente, ouvir os mais experientes e talvez engolir alguns sapos da até própria gravadora. Isso tudo aí é um caminho difícil até você conseguir se consagrar como artista e finalmente ter a possibilidade de ter a sua liberdade de expressão artística que tanto se espera de um artista em determinado ponto da sua carreira. Geralmente, quando um artista lança o seu primeiro álbum, o segundo disco, ele basicamente é para provar que o artista ainda tem fôlego para continuar sendo ali tendência de mercado. O terceiro álbum é, no geral, uma continuidade do sucesso e sedimentação do artista, que às vezes assume alguns riscos, mas nunca sem sair da sua zona de conforto, que dá para ele ali um sucesso bem interessante também nesse projeto. Já o quarto álbum, o artista normalmente já passou de 5 anos de carreira, já está vivendo outros momentos marcantes da sua vida e isso reverbera completamente na sua música. E é nesse momento que o artista decide que é hora de fazer algo diferente, é hora de tentar inovar onde ele ainda não foi. E é basicamente aí onde a gente começa a entender mais sobre por que o álbum da Pablo fez tanto sucesso e ela passou por cima da maldição do quarto álbum. Desde quando Pablo Vittar debutou como artista, Pablo sempre ofereceu uma coisa que era diferente da maioria dos artistas pop que nós já tivemos na história do nosso país. Pablo é uma drag queen. As drag queens sempre foram marcantes pela sua expressão pessoal extremamente forte e com estilo único de uma para outra. E uma das coisas que Pablo mostrou nesse período todo do seu começo de carreira foi o efeito das raízes da sua vida, ou seja, ela flertava com aquilo que ela tinha crescido ouvindo, ao mesmo tempo que misturava com algo mainstream. Muita gente dá esse crédito muito mais para os produtores musicais que tiveram o tato de conseguir fazer isso, porque isso deu uma característica musical imensa para a carreira da Pablo. E de fato foi, né, gente? O artista não se constrói sozinho. O artista precisa do produtor musical que ajuda ele a construir toda a sua identidade musical. E a gente vê aí que o Brabo Music tem sido o ponto principal desse suporte na carreira da Pablo em criar uma identidade cada vez mais forte para ela. Com o passar do tempo, essas características só fizeram com que Pablo ganhasse mais respeito e se tornasse uma das artistas mais completas e originais do nosso mercado fonográfico de hoje. E com o lançamento do álbum Batidão Tropical, Pablo fez uma das apostas mais certeiras da sua carreira, a da memória afetiva. A memória afetiva já justifica por que a era foi tão, vamos dizer assim, bem aceita. Não somente pelo público de hoje, assim como um público
bem mais conservador que não costuma ouvir o trabalho da Pablo e deu atenção a ela agora com esse novo projeto. Todos nós seres humanos, independente da nossa origem, temos na nossa primeira infância a fase mais importante de descobertas em nossas vidas. Ela nos deixa marcas absolutamente inesquecíveis que vão sempre nos acompanhar. E é aquilo, toda e qualquer empresa que pretende ter uma relevância emocional precisa prestar atenção no que os seus ouvintes estão dispostos a ouvir e consumir dela. Afinal de contas, Pablo ainda é uma empresa e os seus discos são produtos que a sua empresa produziu. A admiração do público pelo repertório com influências nordestinas e paraenses da Pablo já eram muito sólidas, mas a partir do momento que ela regrava hits clássicos com nova roupagem das origens tanto dela quanto da maior parte do seu público, ela cria uma das conexões mais intensas com os seus fãs. O álbum tem coisas desde Companhia do Calypso até Banda Ravelli e até mesmo Cacicó, uma coisa completamente anos 2000, que tem mais de 20 anos de lançado. Então assim, a Pablo ela fez uma construção de mais de 2 gerações nesse novo projeto. Só reverberou positivamente na carreira da Pablo. Primeiro, como eu acabei de dizer, o ponto das pessoas mais conservadoras que sempre viraram os olhos para Pablo admirarem ela pelo trabalho em que ela trouxe essas regravações com novas roupagens para o seu repertório musical. Só acrescentou e fez essas pessoas prestarem atenção na Pablo. Acaba que vira uma porta também para as faixas inéditas que tem dentro do álbum, que são as faixas Triste com T, Ama, Sofre, Chora e A Lua. Para os fãs que já conhecem essas músicas, simplesmente foi uma forma deles reviverem as suas infâncias, que foi uma coisa que assim reverberou muito nas redes sociais quando o álbum saiu, porque as pessoas sentiam como se elas tivessem voltado 20 anos nas suas vidas e vivendo um momento talvez mais feliz das suas vidas, o que é uma coisa que marca muito o ouvinte. Mas um dos pontos que foi mais importante de todo esse sucesso do álbum foi o efeito nos fãs que não têm essa cultura nordestina que essas músicas criaram, né? Porque nem todo mundo recebeu acesso a essas músicas. O meu pai, sendo uma pessoa nordestina, dentro de casa ele não ouvia essas músicas com tanta facilidade. Ele ouvia no caminhão dele. Então quando eu mando pro meu pai essas músicas falando que eu amei que a Pablo fez um disco muito regional, ele ri da minha cara e fala pra mim: filho, isso são músicas antigas. Então assim, pra mim, que sou do Sudeste, que nunca tive contato, foi incrível porque a gente descobre que o mundo é bem maior do que simplesmente o sertanejo que a gente é enfiado goela abaixo durante toda uma vida. Isso só fez com que as pessoas mais se apaixonassem pelo trabalho de Pablo e mais ainda a respeitassem como artista. O forró retrô já eletrificado dos anos 2000, somado com o forró futurista e sintético da Pablo, fez o mais puro novo suco do que é o Brasil. Com isso nós concluímos o vídeo e eu quero saber de você agora. Como que você se sentiu ouvindo Batidão Tropical? Qual que foi o efeito desse álbum na sua vida? Comenta aqui que eu quero saber de tudo, combinado? Ó, um mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.